Oi pessoal, como é que vocês estão? Passando aqui para compartilhar mais uma pérola. Confesso que eu estava com muita saudade de estar aqui compartilhando, né, da palavra do Senhor. Algo que eu amo fazer porque é algo que tem realmente trazido vida para minha vida. E como vocês sabem, aprove ao Senhor levar o meu amado, o mais belo dos belos, para junto dele. Foi e ainda é algo difícil, a ausência, a dor da saudade, mas Deus tem falado comigo e eu sei que se o meu amado dele estivesse aqui, ele estaria me incentivando a continuar compartilhando essas pérolas. Quando eu falo, eu me emociono, porque ele era o que mais me animava. Todas as vezes que eu ia gravar, e quantos vídeos ele não gravou comigo, né? Mas todas as vezes que eu gravava, ele sempre estava ali pronto para escutar e compartilhar comigo, esmiuçar cada versículo. E ele era um grande incentivador para mim compartilhar. E é por isso que eu voltei aqui. Em nome de Jesus, eu vou estar de volta, assim que puder, sempre compartilhando uma pérola do Senhor com vocês, amém? E essa pérola que eu tenho para compartilhar com vocês, gente, está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo. Você pode ler o 12 e o 13 inteiro, mas eu quero meditar mais sobre o capítulo 12, versículo do 15 ao 25. O que aconteceu ali? O rei Davi, ele pecou contra o Senhor. E quando ele pecou, houveram consequências. Lá diz que Davi se arrependeu. Ele se arrependeu, mas teria uma consequência. O filho dele ia morrer. E lá diz que, no 15, diz que Davi ficou prostrado, orando e jejuando pela criança, sem comer, sem se levantar, clamando a Deus pela vida do seu filho, né? Lá diz que ele ficou 7 dias assim, até que no 7º dia a criança faleceu. E os funcionários, né, do rei Davi estavam muito preocupados de dar a notícia para o rei, porque o rei já estava muito abatido só da criança estar doente, e eles estavam pensando, imagine se eu disser ao rei que a criança faleceu. E o rei percebeu, né, eles meio que cochichando ali por perto, ele percebeu que já havia acontecido algo e ele perguntou aos seus funcionários o que aconteceu, a criança morreu? E lá diz que eles disseram sim, a criança morreu. E aí, gente, o que me chamou a atenção nessa passagem foi a atitude de Davi. Olha o que diz lá a palavra. Então Davi se levantou da terra, ele estava prostrado com o rosto em terra, diz que ele se levantou quando ele soube que o filho dele faleceu. Ele se levantou da terra, ele se lavou, né? Ele tomou banho, ele se ungiu, trocou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois foi para sua casa, pediu pão e ele comeu. E aí isso chocou os seus funcionários, os seus servos, porque disseram, aí lá no 21 diz assim, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, você se levantou e comeu pão? E aí Davi respondeu para eles, vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecer de mim e manter a criança viva. Porém, agora que ela está morta, por que eu jejuaria? Poderei eu trazer ela de volta? Eu irei até ela no futuro, né? Mas ela não poderá voltar a mim. Então, lá diz que depois disso, o rei Davi consolou a Batseba, teve relações com ela, e eles conceberam um outro filho, que foi chamado Salomão. E o Natã, o profeta, disse que esse filho era amado do Senhor. E aí, gente, Deus falou muito comigo sobre essa palavra, porque quando eu pensei em qual pérola eu estaria compartilhando,
Deus me deu justamente essa passagem. Ele falava sobre Davi e a morte do seu filho. E eu parei para meditar sobre isso. E falou muito forte ao meu coração. Porque eu imagino a dor de Davi. Davi vendo seu filho, nós que somos pais, só de imaginar a gente tem vontade de, né, dar um desespero na alma de pensar que a gente vai perder um filho, né? Então, imagino o clamor e o choro e a dor de Davi, sabendo que tinha um veredito de morte sobre o seu filho, né? E eu também passei por algo semelhante a isso, como muitos sabem, da luta do câncer do meu esposo, né? Quanto que nós não choramos, quanto que nós não clamamos, quanto que a igreja, os amigos, os irmãos, todos nos suportaram em favor da vida do meu esposo, para que Deus tivesse misericórdia e concedesse nossa petição, né? De dar vida, estender, Deus estendeu, mas nosso clamor era para que estendesse muito mais anos de vida para o meu amado. E assim como Davi, né? Recebeu um não, meu filho, eu vou levar essa criança. Deus também falou para mim, não, Leslie, eu prefiro que o seu amado, o mais belo, esteja aqui, junto de mim. E a atitude de Davi nesse momento não foi de se rebelar, não foi de murmurar, nem de ficar prostrado, magoado, ressentido, porque ele poderia dizer, Senhor, eu pequei essa vez contra ti, mas eu fiz tantas coisas boas para ti. Ele poderia dizer isso, né? Entrar neste lugar de achar que merecia alguma coisa ou ficar ali prostrado mesmo, num mar de tristeza, de sofrimento, apesar da dor. A atitude de Davi, aquele que Deus narra que, na Bíblia, que é o homem segundo o coração de Deus, a atitude dele foi diferente. Quando ele recebeu o não de Deus, né, que Deus disse, não, agora eu vou levar, e levou, Davi recebeu a resposta do Senhor e disse, mesmo assim eu vou te adorar. Lá diz que ele se levantou, se banhou e ele foi adorar o Senhor. Ele se alimentou e seguiu adiante. A vida continuou. Ele buscou a sua esposa, gerou outro filho, continuou a sua missão aqui na terra. E a mesma coisa comigo Deus falou. Ele disse, Leslie, o seu posicionamento deve ser parecido com o de Davi. E é isso, gente, é isso que eu tenho aprendido mais um pouco com o Senhor. Que não devemos só adorar o Senhor quando Ele nos diz sim. Rei Davi, na sua dor de perder um filho, ele se levantou, adorou e seguiu adiante. Não ficou como uma criança mimada, reclamando, frustrado. Lógico que eu tenho certeza que ele chorou por várias vezes, mas ele não ficou prostrado ali. Ele se levantou e recebeu a resposta do Senhor com maturidade e sabedoria. E eu peço ao Senhor que eu continue assim também, que o Senhor me dê forças para continuar glorificando o nome dEle, independente da resposta. Deus, aprove ao Senhor levar o meu amado. Foi um tempo muito sofrido, muito doloroso. Nós clamamos muito a Deus, mas aprove ao Senhor levar o mais belo para junto dEle. E nós, a vida continua, assim como a vida de Davi continuou. Ele se levantou a cabeça e seguiu adiante, glorificando a Deus e buscando cumprir o chamado dele aqui na terra. E eu também peço ao Senhor que, em nome de Jesus, que essa mesma atitude de Davi esteja no meu coração, esteja na sua vida também. Que quando Deus, às vezes, dizer não para a gente não fique como crianças mimadas, mas que a gente tenha uma atitude sábia, de aceitar e mesmo assim glorificar, porque a gente nasceu para a glória do Senhor. Nós nascemos, o nosso propósito inicial é glorificar Deus. Através de todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras,
Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos também com o chamado de ser pais, esposas, missionários, pastores, profissionais, tantas coisas que Deus colocou para a gente fazer aqui na terra, coisas boas, mas a primeira de todas é: nós nascemos para a glória dele. Então que a gente possa glorificar o nome dele em todo o tempo e confiar, ter fé que algo ainda maior vai acontecer. Eu tenho expectativas no meu coração que coisas grandiosas ainda estão por vir, que eu e minhas filhas e meu filho, nós ainda vamos viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. O sonho não acabou, a missão não acabou, a vida continua. E que em Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores. E você? Quando o Senhor fala não, qual é a sua atitude? Que a gente possa, em nome de Jesus, guardar no nosso coração esse exemplo de Davi. Que a gente possa buscar, adorar a Deus em todo o tempo. Nos dias difíceis também. Agora com essa enfermidade, né? Essa pandemia rodando pelo mundo. Muitos estão aflitos, muitos estão ansiosos, estão tristes, depressivos, porque estão trancados dentro de casa. Gente, tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Se a gente crê, a gente vai viver em paz. Creia que isso vai cooperar para o seu bem. Se você ficou desempregado, se você está em casa, trancado, sem ter o que fazer, busca o Senhor, ore a Ele. Pode ter certeza que Ele vai te consolar, Ele vai te renovar, Ele vai te dar estratégia do que você deve fazer. Busque olhar todas as coisas com os olhos de Deus. O que Deus tem para me ensinar nesse dia? Não porque, Jesus, eu estou passando por tudo isso, mas para quê? Assim, qual é o propósito? Que eu possa, sim, dentro de casa, com a minha família, seja o que for, eu possa em todo tempo ter olhos bons, que todo tempo eu possa te glorificar e te honrar, nos tempos prósperos e nos tempos difíceis também. Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Só basta a gente crer e entregar a Ele o governo, porque pode ter certeza, aquele que nos criou, Ele tem planos maravilhosos a nosso respeito. E eu creio, você também, em nome de Jesus, creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Tenha boas expectativas, amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.